Pois bem, pessoal, então vocês devem ter percebido, né, como é importante a gente fazer a relação desse objeto, dessa coisa, enfim, quando eu digo objeto a gente pode entender como uma coisa, um animal, uma planta, enfim, né? A presença desse objeto no todo, no todo. Eu lembro muito do que Edgar Morin traz em sua obra, né? Quando ele analisa essa relação da parte com o todo, né? Isso está muito presente também em muitas obras que trazem a importância de se considerar o todo. O todo, ele não é apenas a soma das partes, né? Então, quando você analisa as partes de um objeto de estudos, compreende cada parte separadamente e depois junta essas partes, né? Junta o que foi compreendido de cada parte. Na verdade, a soma dessas partes, ela vai dar como resultado algo acima do que meramente a soma. Como assim? Né? Tá um pouco, talvez esteja um pouco difícil de entender. Por exemplo, uma célula humana, né? Eu tenho uma célula humana. Uma célula humana, eu posso dizer que essa célula tem amor, que essa célula tem ódio, que essa célula tem raiva, que essa célula, né, tem fome, né? Não posso dizer que essa célula tem amor, tem fome, tem angústia, né? Não posso dizer. Mas quando eu junto cada célula dessa, né, vou juntando várias células até formar um todo, um ser humano, por exemplo, aí eu passo a ter algo que cada célula dessa não tem. Eu posso ter amor, paixão, ódio, raiva, fome, sono, né? Então eu vou ter como resultado da soma dessas partes, né, algo que vai além do que meramente a soma. É como se 2 mais 2 fosse mais do que 4, né? O resultado de 2 mais 2, né, fosse mais do que 4. A gente teria como resultado algo que vai além, né? Algo que vai além. Então, a soma das partes traz como resultado, né, algo superior do que meramente a soma, né? E é isso que a gente vai ver aqui, nessa perspectiva. A percepção da realidade como totalidade pré-existente, independente da sua fragmentação, né? Então, se eu pego essa realidade concreta e divido essa realidade em vários campos do conhecimento, para conhecer de forma mais profunda cada parte dessa realidade, né? Isso não quer dizer que antes dessa divisão a realidade não existisse, né? Então, independentemente de eu dividir essa realidade concreta em campos do conhecimento, né, independentemente de eu fazer isso, ela continua existindo. Ela, na verdade, pré-existe a isso. E o que isso quer dizer, né? Que a gente vê aqui no resumo e também vai perdurar no artigo. Quando diz que a realidade é pré-existente, isso está nos dizendo, pessoal, que quando a gente cria uma área do conhecimento, ou divide, cria critérios, né? A criação dos critérios, a divisão em disciplinas, tudo isso é influenciado por uma realidade pré-existente. Então a gente utiliza, né, aquilo que está à nossa disposição nessa realidade para compreender essa realidade. É como se a nossa compreensão ela estivesse limitada à realidade material, né? A gente se utiliza daquilo que está à nossa disposição para compreender esta realidade. Por isso, pessoal, que estudar o campo científico, né, estudar as ciências, é também compreender a própria realidade. Por quê? Porque é a realidade material que vai proporcionar, que vai dar as ferramentas, né, para a compreensão dela mesma. Por isso que nós temos percepção da realidade como totalidade pré-existente e independente de sua fragmentação em disciplinas. Mesmo não havendo fragmentação em disciplinas, mesmo não havendo a busca em se compreender profundamente essa realidade concreta,
ela existe, né? Ela é pré-existente, né? A essa tentativa de compreensão. E no outro ponto que nós podemos ver aí no resumo, né? Pelo entendimento de que a produção do conhecimento expressa no plano das ideias o embate travado no âmbito das relações de produção por forças que disputam o controle e a direção das forças produtivas, né? Claro, pessoal, por quê? Porque na realidade concreta nós temos essas forças que disputam, né? Nós temos, trazendo um pouco aqui de Foucault, nós temos essas relações de poder, né? Nós temos essa luta de classes, né? Então, pessoal, a produção da ciência, né, a produção do campo científico, ela está permeada desses embates, né, dessas disputas, dessas relações de poder, né? Não há campo científico, não há pesquisa científica neutra. E é isso que a gente vê aqui, né? Marx já falava isso. Não há investigação científica neutra, isso não existe. Há sempre um ponto de vista adotado, né? Não há neutralidade. Agora, se eu digo que não há neutralidade, isso não quer dizer também que não haja objetividade. Eu posso ser objetivo, né, em uma pesquisa científica, mesmo não sendo neutro, né? Então, neutralidade, pessoal, não se confunde com objetividade. Se a gente confundisse neutralidade com objetividade, a gente estaria trazendo aqui um posicionamento positivista, né? E Marx era um antipositivista, né? Ele combatia o positivismo, essa ideia da neutralidade, isso não existe, né? Esse distanciamento do investigador com o seu objeto de pesquisa, com esse objetivo de ser neutro, né? Isso não existe. Há sempre um ponto de vista. Não existe neutralidade na produção do conhecimento. Existe objetividade, mas não existe neutralidade. Toda a produção de conhecimento está permeada de disputas. Disputas essas políticas, né? A gente vive hoje em dia, né, uma situação bastante difícil, né? De muitas disputas políticas, investimentos em determinadas áreas e em outras não, e tudo isso reflete, né, um posicionamento, reflete um ponto de vista. Então não há neutralidade, há objetividade. Então nós temos aqui, pessoal, dois pontos importantes na compreensão deste texto, Primeiro, existem disputas, existem relações de poder, existem lutas de classes, né, reflexos de tudo isso na produção do campo científico. Não há neutralidade nisso, né? Então, tudo isso existe, né? Existe a disputa na produção do conhecimento. E também, né, o outro ponto importante para a compreensão desse artigo é justamente considerar a realidade material, né, como sendo de fundamental importância na produção do conhecimento. Então, eu produzo conhecimento, eu produzo pesquisas em uma determinada área, né, me utilizando do que está à minha disposição, né, me utilizando daquilo que está na realidade material. Okay? Essa realidade material, ela pré-existe, né? Ou seja, ela existe antes mesmo de eu começar a estudá-la, né? Então, tudo aquilo que eu vou estudar já existe, né? Aquilo já existe, ok? Obviamente, após o estudo mais profundo dessa realidade, eu vou poder conhecer as engrenagens, né? As bases, tudo aquilo que constitui esta realidade concreta, ok? Então, eu me utilizo daquilo que está disponível para estudar essa realidade concreta. E o próprio ato de estudar, né, a própria produção de conhecimento, né, ela está influenciada por essas relações de poder existentes, né? Então, há uma disputa também na própria produção do conhecimento, né? A gente vive hoje, como eu já falei, uma situação crítica, né?
E quando a gente considera que YouTube, por exemplo, né, há canais que pregam a crítica ao intelectualismo, né, alguns canais que trazem essas ideias de teorias que estão conspirando para não divulgar a verdade, né, a verdade ainda vai chegar, né, e aí que a gente acaba tendo posicionamentos no mínimo engraçadas, né? Como a ideia da Terra plana, né? Por mais que a gente ache isso de outro mundo, né? Essa ideia do terraplanismo, né? Que a Terra é plana, né? Quando a gente considera a quantidade de seguidores dessas pessoas, né? Desses pseudocientistas, né? A gente acaba ficando um pouco preocupado, né? Porque muita gente segue, né? Muita gente segue. Então, eu acredito que nas primeiras considerações desse texto é isso, né? Os dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente entender a interdisciplinaridade, né? A ideia de interdisciplinaridade já considera a disciplinaridade. Só existe interdisciplinaridade se existir disciplinaridade. E esse texto não traz não defende o fim da disciplinaridade, que alguns poderiam achar isso, né? Não. A disciplinaridade ela é importante dividir a realidade material em partes para analisar essas partes, né? Mas é importante também fazer o caminho de volta, né? Após analisar cada parte, considerar essa parte como presente nesse todo, né? Qual é a importância dessa parte, né? Quais são as interrelações dessa parte com as outras partes que compõem esse todo. Eu não poderia, por exemplo, estudar a natureza sem estudar o papel do homem, né? Porque o homem ele também está inserido na natureza. Não é porque o homem submete a natureza a ele mesmo, né, que o homem não faz parte da natureza. Ele faz parte da natureza. Com o agir humano, né, obviamente a gente acaba tendo um mundo diferenciado, que seria justamente o mundo da cultura, né? O homem que produz, o homem que cultiva, né? Seria justamente o mundo da cultura em contraposição ao mundo natural, né? Por isso que nós temos essa ideia, e nos textos marxistas a gente vê muito isso, né? De que o homem ele se distancia da natureza. Né? Quando se fala que o homem se distancia da natureza, ele se distancia dessa submissão à natureza, né? Diferentemente dos demais animais. Ele não se submete à natureza, né? Ele deve produzir a sua própria existência modificando a natureza. Mas o fato de o homem se distanciar da natureza, ou seja, se distanciar dessa submissão à natureza, isso não faz com que esse homem digamos, esteja fora da natureza. Ele se distancia, mas ele não está fora. Ele continua pertencendo à natureza, ele faz parte da natureza. Logo, estudar a natureza, né, sem estudar a influência do homem, né, seria um estudo muito limitado, né, porque eu estaria deixando de lado essa totalidade. Porque o homem, ele faz parte da natureza, tá, ok? Ele apenas se diferencia dos demais animais porque ele não nasce homem, ele vai se constituindo enquanto homem, né? Eu gosto muito de trazer sempre o exemplo do pássaro, né? Para mostrar essa diferença do homem para os demais animais, né? Quando alguém vê um pássaro voando, e diz: eu gostaria de ser um pássaro, eu gostaria de ser livre como um pássaro, né? Voar para onde eu quiser, né? Como seria bom ser um pássaro para voar para qualquer lugar, né? Na verdade, o pássaro ele não tem essa liberdade, né? Ele não tem essa liberdade de amanhecer um dia e de repente ele falar: hoje eu não vou voar, vou apenas andar, né? E hoje eu não vou mais... E quando eu for voar, eu não vou para determinado local, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então o pássaro ele não decide isso, né? Ele não pode não voar, ele não pode decidir não voar, ele simplesmente voa, né? É como se não estivesse aqui, é como se ele não tivesse a opção de não voar, ele simplesmente voa, né?
Então, na verdade, o ser livre, né, é o homem, né? É o homem que pode optar. Se bem que essa ideia de liberdade é muito relativa, mas isso já fica para uma outra história, né? Será que nós realmente somos livres, né? Quando se critica determinados países, né, que impedem as pessoas de conhecerem os seus habitantes de conhecerem outros países, né? Aí vem o discurso de que eles não são livres para viajarem, para conhecer outros países, né? Nós no Brasil somos livres para viajar, então aqui nós vivemos uma democracia, né? Como se estivesse ao alcance de todo mundo um belo dia, né, resolver viajar para outro país e a Europa, né? Pronto, eu sou livre, logo posso ir à Europa. Mas não existe essa opção para grande parte da população, né? Por que não existe essa opção? Porque não há condições, né? Não há condições. As pessoas não têm condições de ir a outros países, mas são livres para viajar a outros países, né? Enfim, aqui já é outra história que diz respeito à liberdade. Mas, voltando aqui para o texto, esses dois pontos que nós discutimos aqui são pontos que eu acredito serem muito importantes para dar esse pontapé inicial na compreensão do resto do texto, ok? Nós vamos postar aqui, posteriormente, mais análise desse texto, vamos focar em cada item desse texto. Trata-se de um texto muito interessante, né? E sempre que for possível eu vou utilizar exemplos para tornar mais visível, né, esses conceitos que nós estamos abordando aqui, ok? Aí em breve também vou postar alguns modelos mentais para ajudar, né, na esquematização dos conceitos que também são discutidos aqui, ok? Então é isso, pessoal. Quem estiver assistindo pelo YouTube, siga aqui o canal, né? Postem aí os seus comentários, suas dúvidas, e quem estiver na plataforma do curso, né, já está aberto o fórum de discussão sobre os conceitos que foram abordados nessa aula em específico, até porque para cada texto a gente vai ter várias aulas, né? Vocês já perceberam que eu gosto de me estender bastante, eu falo muito, né? Então aqui a gente analisou apenas o título e alguns pontos do resumo. Posteriormente nós vamos analisar o primeiro item, que é justamente a introdução, né? Eu acredito que a gente focando em cada item a gente consiga fazer aqui um mapeamento de todo o texto, bom? Então no mais é isso, muito obrigado a todos e bons estudos.